Bom dia, boa tarde, boa noite a você, participante desse canal. Meu muito obrigado. Aqui quem está falando é Edelcir Soares, sou corretor de imóveis, avaliador de imóveis e consultor. Hoje nós estaremos tratando de um assunto, já abordamos ele em um vídeo anterior, que diz respeito sobre locação, sobre a compra de um imóvel, mas com relação à questão de investimento. Vários canais que tem, né, eu vejo também em vários mídias sociais, entre elas o YouTube, onde o pessoal ensina aplicações financeiras, falam que o investimento em imóvel é um investimento ruim, um investimento que dá pouco retorno. E nós temos pessoas que estão sempre se dirigindo, né, conversando no mercado que a gente atende, atua, pessoas falando, tá, mas o pessoal fala que não vale a pena, né, porque como investimento não é interessante, que tem muitas outras opções interessantes. E aqui vem uma coisa legal para você perceber. O nosso caminho, nós somos do mercado imobiliário, nós não somos do mercado financeiro. Nosso objetivo é trazer para você aquilo que é melhor para você, aquilo que é melhor para sua família, aquilo que é melhor para o seu sonho, né? Então, no vídeo que nós gravamos, vai já estar colocado elementos que você deve considerar nessa opção do porquê você deve comprar ou porquê você deve alugar, situações que se colocam para você ponderar. Mas hoje, com relação a investimento, nós vamos falar sobre essas questões das desvantagens da locação frente às vantagens que você tem em comprar. Ok? Então, ou seja, com quanto investimento vale a pena? Esta é uma pergunta que a gente vai tentar trabalhar aqui nesse vídeo. Ok? Uma coisa importante, se você tem muitos recursos à sua disposição, muito recurso financeiro, esse vídeo não serve para você. Esse vídeo ele tende a orientar as pessoas, digamos, aquele trabalhador normal, né, que tem o seu dia a dia de labuta, aquela família que está ali batalhando para ter ou o seu primeiro imóvel, ele teve vendeu, ele não tem um imóvel, ele está querendo e precisando, né, de moradia, né, primeiro garantir essa sua moradia. Então é para esse público que esse vídeo está destinado, ok? Beleza? Então vamos lá. Os pontos que nós temos que abordar. Um primeiro ponto interessante, né? Quando você aluga um imóvel, e o valor hoje de imóvel nos grandes centros urbanos brasileiros, eles estão equilibrados, par e passo, ali entre o valor da prestação que você vai pagar de um imóvel que você loque dentro daquele mesmo padrão imobiliário. Ou seja, se você comprar um imóvel, você vai pagar 2.000 de prestação e aquele imóvel normalmente vai ser alugado por 2.000. Esta tem sido uma tendência. Então, considerando isso daí, nós temos que deixar destacado, então, que o valor que você paga para o locador é uma despesa sua. Se você pagou 2.000 por mês, ou seja, 24.000 por ano, e você num contrato que você ficou lá 5 anos, é 120.000 que você teve de despesa. Esse recurso que você desembolsou, ele não voltará para você sobre nenhuma forma. No entanto, se você fez o desembolso para pagar o valor de uma parcela de um imóvel que você tenha financiado, esse valor se reverterá para você numa eventual venda futura que você faça daquele imóvel. Aquele imóvel ele faz parte do seu patrimônio. Então você terá aquele valor
como um investimento, como um retorno que você vai ter no futuro. O segundo aspecto, que é também relevante, é que quando você adquire um imóvel, está embutido no valor da prestação um pequeno valor relativo ao seguro. Isso é muito pouco comentado. Normalmente, quando se fala em investimentos, já se coloca lá o valor da prestação vai ser X. Só que é importante você saber que dentro daquele valor que você paga da prestação, do financiamento, vem aquele seguro. E entre essas questões de seguro, que hoje abrange até você ficar desempregado, mas uma coisa importante é seguro de vida em grupo. Se um dos, eu suponho, se você comprou, né, com um casal, o casal que comprou e com a renda dos dois, um vier a falecer, esse que vier a falecer terá sua parte proporcional no momento da compra, será quitada. Será falta só outro. Se ele for responsável por 100% da renda, esse imóvel fica quitado. Conquanto, quando você paga o valor do aluguel, você não tem nenhum seguro. Se acontecer alguma perda familiar, né, uma falta de algum dos membros da família, principalmente os provedores, isso representará uma queda significativa da renda e impactará consideravelmente na questão da moradia. No terceiro aspecto que nós podemos comentar, quando nós usamos os juros para a prestação, nós temos dois tipos de tabelas usadas pelos órgãos, pelas instituições financeiras. Ou a tabela saque ou a tabela price. Na tabela saque, as prestações elas são decrescentes, né? E na tabela price elas são constantes. Ou seja, eu tenho uma previsão de que aquelas, além de ter elas fixas, né, ou com muito pouca modificação, eu já sei o que eu vou pagar. Conquanto, se eu for comparar com o valor da locação, o valor já é diferente. O valor da locação ela tem uma correção anual, ou seja, ela todo ano estará crescendo. Então, só fechando aqui esse ciclo. Enquanto se eu fizer um financiamento pelo valor da saque, eu começo com uma prestação X e ela vai decrescendo ao longo de 5 anos, eu começo com esse mesmo valor X no aluguel e esse valor vai estar X mais a inflação daquele período de 5 anos, ok? Um outro assunto relacionado também a juros é a questão que muitas pessoas se dirigem a nós para comentar, mas eu vou pagar uma taxa de juros muito alta. Ele está querendo, né, fazer o cálculo de todo o valor que ele vai pagar. Então ele pega todas as prestações, né, soma ela, multiplica por aqueles valores que são iguais, e aí ele fala, poxa vida, eu financiei, o valor que eu tinha para pagar à vista era 100, mas quando eu vou pagar, eu estou pagando 300. Sim, você está pagando 300, mas esses 300 é ao longo de 30 anos, às vezes até 35 anos que você está fazendo o pagamento de juros. Então, nós temos aí, financeiramente falando, a aplicação de juros compostos, juros sobre juros. Porém, a taxa de juros do mercado imobiliário é disparadamente a menor taxa de juros que o mercado oferece. Então, se você quiser contratar um financiamento de um veículo, ela no mínimo é o dobro da taxa que você vai contratar para fazer o financiamento de um imóvel. Então, podemos dizer que é uma taxa bastante atraente. E se você considerar
Então, que você, por outro lado, pode fazer pagamentos de parcelas que irão vencer de trás para frente. Quando você começa a pagar essas parcelas de trás para frente, pela lei, você tem a exclusão dos juros. Então, você pode fazer uma programação sua na medida em que você tenha mais recursos entrando no orçamento doméstico e você reduzir o prazo pagando menos juros. Quando você utiliza essa técnica, essa forma de abordar o pagamento das parcelas, você não vai ter aqueles juros todo que se imaginava. Beleza? E nós temos também mais um item que é muito interessante, que é a propriedade que você tem sendo sua, enquanto que no financiamento esse imóvel é de sua propriedade, ele está vinculado a um financiamento, ele é dado como garantia, mas ele está no seu nome. Estando no seu nome, você pode fazer benfeitorias nele, você pode colocar ele da forma como você quer, contrariamente ao imóvel que é locado. Você tem as restrições todas contratuais, mudanças que você não pode fazer, sejam por falta de habilitação concedida pelo proprietário, seja também por estímulo, porque você vai fazer investimentos que não, no imóvel que não é seu, você vai colocar uma coisa muito bonita para um imóvel que é dos outros. Será que vale a pena? Em geral, não. As pessoas acabam não investindo, então ficam meio vivendo num lugar que não tem a sua cara, não é aquele lar dos sonhos. Já na casa você pode atingir isso, né? E uma coisa também, por último, que é bom sempre relembrar isso, que você, ao investir no imóvel, você tem o seu patrimônio constituído. E uma coisa que tem sido frequente a gente observar é quanto mais a população nossa está aumentando a idade média, e isso reflete, né, não se ter uma propriedade, não se ter um imóvel. Quando eu tenho meu imóvel, posso ter uma segurança, uma garantia, sabe, uma tranquilidade maior se eu tiver já numa certa idade, tendo um imóvel, não é verdade? Então, seguinte, pessoal, tomem cuidado com esses canais aí que sempre estão falando de investimento, que investimento no imóvel não é adequado, não é rentável. Não é exatamente assim. Esse pode ser uma alternativa por demais interessante para você, né? Como eu falei, se a pessoa que está com muitos recursos disponíveis está olhando, esse vídeo não é para ela. Esse vídeo é para aquele trabalhador, aquela pessoa que está sem imóvel, cuja a percepção dela, eu decido por aluguel ou decido por uma moradia. Então, para essa pessoa que nós gravamos o vídeo, espero que ele possa trazer esses elementos que te ajudem a uma decisão, tá ok? Então, na minha opinião, é um investimento sólido, um investimento garantido, vale a pena você investir em imóvel ainda no Brasil, principalmente se você comparar com o valor da prestação do aluguel, ok? Aqui vai, se você aquele recadinho de sempre, se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, dê o seu clique ali no joinha, tá bom? E comente porque nós estamos aqui coletando material para saber da preparação dos novos vídeos aí para vocês, tá bom? Até mais, até a próxima.